pedimos que nos solicitem o mesmo por e-mail. Portanto, sem mais demoras, vou passar a palavra ao meu colega Sandro Jorge. Sandro? Obrigado, Catarina. Também da minha parte, desejar aqui uma boa tarde a todos e a todas, esperando que este seja uma tarde profícua de reflexão, de discussão relativamente a uma temática que nos é muito cara, que é os cuidados gerontológicos. Mas antes de tudo mais, de iniciarmos o conjunto de apresentação em painel dos nossos oradores convidados, portanto, como bom anfitrião que é o professor Fernando Caetano, diretor da Unidade de Aprendizagem ao Longo da Vida, eu passaria também a palavra desde já para poder aqui expressar palavras de acarinhamento a todo o grupo e, portanto, tenha a amabilidade, professor Fernando, por favor. Olá, muito obrigado então. Obrigado a todos. Obrigado, Sandro. Obrigado, Ana Catarina, pela apresentação também. E antes de mais, quero dar aqui as boas-vindas e boas tardes a todos os que aqui estão presentes nesta sessão e aqui em representação da Universidade Aberta, cabe-me a mim fazer esta pequenina introdução para esta sessão. Eu vou ser muito breve, muito sucinto, até porque já estamos com 15 minutos depois da hora. Vamos dar aqui a palavra aos nossos oradores, que certamente terão coisas muito interessantes para nos transmitir, mas eu gostava só de dizer aqui uma ou duas coisas. Em primeiro lugar, agradecer aos centros locais de aprendizagem aqui envolvidos, Cantanhede, Grândola, Madalena, Peso da Régua, Ponte Lima e São João da Madeira. Penso que não me estou a esquecer de nenhum de vocês, na organização deste webinar. E é um webinar que se chama Inovação e Qualidade em Cuidados Gerontológicos, que a mim também para mim é também um assunto que me é muito querido e importante. Porque, enfim, por várias razões, ao longo da minha vida sempre tive alguma participação e alguma envolvência nestas questões. Não é a minha vida profissional de todo, mas acabo sempre por estar envolvido, ou aqui ou ali, em algumas coisas deste tipo. E uma delas é também o facto de estar como diretor da Unidade para a Aprendizagem ao Longo da Vida, da Universidade Aberta, onde nós temos também um curso sobre gerontologia, do qual aqui o Sandro Jorge é o principal pivô, digamos assim, responsável por este curso. Portanto, esta é também uma outra ponte de ligação que eu acabo por ter, além de outras anteriores. Mas é com muito gosto que estou aqui e vos dou as boas-vindas em nome da Universidade Aberta e agora gostaria, em particular, de agradecer aos nossos oradores, a professora Zaida Azeredo, o professor Ignácio Martim e a professora Manuela Martins, a sua presença neste webinar, o facto de terem disponibilizado um pouco do seu tempo para virem aqui discutir, apresentar e discutir aquilo que são as suas preocupações e as suas atividades nestas áreas, e será certamente um painel muito interessante que todos iremos aprender bastante com estas ou sobre estas questões. Assim, não vou alongar mais, vou apenas mais uma vez agradecer a todos a presença de todas as pessoas que aqui estão, dos participantes, dos oradores, dos nossos colegas dos centros locais de aprendizagem e desejar a todos um muito bom trabalho. Obrigado, professor Fernando, pelas palavras de acolhimento e de encorajamento para a sessão de hoje, que esperamos que seja aqui participada e possa aqui existir um conjunto daquilo que nos traz cá, que é aprender ao longo da vida. Antes de dar a palavra à doutora Zaida e de passar a apresentar, permitam-me colocar aqui duas ou três questões que serão aquelas mais perenes relativamente ao contexto, ao fenómeno e àquilo que é o confronto de cada profissional que cá está connosco
com certeza tem e consegue ter perfeitamente a identificação da problemática. Portanto, há aqui, relativamente a um estudo recente do Inquérito Europeu da Saúde, com recurso à entrevista, os dados colhidos apontavam para um quarto da população com 65 mais, segundo os habitantes residentes na União Europeia, tem um comprometimento de longo prazo, sendo que, nos últimos 2 anos, este comprometimento é de veras acelerado. E cerca destes 65 mais, 15% sofre de perturbação mental, 50% revelou dificuldades em atividades de vida doméstica, portanto as AVDs, e que somente 1 em cada 9 declarou não sofrer de qualquer patologia. Posto isto, que ações estratégicas importam implementar para conferir sustentabilidade face à escalada de cuidados de longa duração que temos? Em Portugal, contexto nacional, e segundo dados fornecidos pelo Instituto mais recentes, Ricardo Jorge, 91,3% das pessoas com 65 mais, e segundo aquilo que com certeza a maioria dos participantes tem bem presente, que esta é a população já é cerca de 2 milhões e quase meio de concidadãos séniores que nós temos, revelam que têm pelo menos uma doença crónica. Muitas destas pessoas necessitam com certeza de apoios de terceira pessoa e de cuidados de terceiros, quer em contexto familiar, quer em contexto institucional. Posto isto, colocamos a questão retórica de reflexão. Haverá alguma margem de progressão das instituições para inovar e atender à quantidade e à qualidade dos cuidados gerontológicos que a nós e a vós vos colocam? O outro aspecto que importa não ignorar e que com certeza os nossos oradores convidados terão também de dar destaque tem a ver com a Covid-19, que é, considerando que a pandemia demonstrou que os serviços públicos e serviços de saúde e em rede das respostas sociais, que só em 2020 redundava, portanto, no total 7.300 instituições. Exceção feita àquilo que muito é mediatizado, que é uma pequena amostra dos 3.500 lares clandestinos. Posto isto, questionamos, pergunta retórica e reflexiva, que lições a extrair para aumentar a eficácia e a acessibilidade das respostas sociais e de saúde em contexto pandémico. Estas são as questões que servem de mote para a nossa reflexão e, sem mais demoras, passaríamos por ordem a apresentar a doutora Zaida, oriunda, portanto, doutora, portanto, é médica em Medicina Geral e Familiar, exerce no Hospital de Santa Maria, no Porto, e há muito tempo que investe na área gerontológica e geriátrica, questões que têm a ver exatamente com a mesma problemática correspondente. A doutora Zaida, ao nível de investigação, portanto, é longa a produção feita nos últimos anos e desde há muitos anos, creio eu, com a publicação de artigos, com a publicação também em revistas, e muito tem dedicado. O tema para o qual foi desafiada reside precisamente em o enfrentamento da qualidade dos cuidados em contexto pandémico e pós-pandémico, porque, infelizmente, muitas das questões colocadas no exercício da prestação de cuidados em cotidiano não foram de todo em todo ultrapassadas, e aqui importa também podermos debater. De seguida será, por ordem, o professor Inácio, da Universidade de Aveiro, e, por último, será projetado a apresentação, porque não pode estar connosco, a professora Manuela Martins, em que teve também a amabilidade de, mesmo assim, não querer marcar presença e partilhando muito dos seus conhecimentos relativamente a referenciais de qualidade, que é aquilo que nos importa, que é podermos colocar a bitola em cima e não em baixo, se me permita. Sem mais demoras, doutora Zaida, a palavra é sua, sendo certo que
foi, por uma questão de gestão de tempo, entendido a distribuição de 20 minutos de apresentação a cada um de vós, e colocando as questões que tenham por parte dos participantes no chat, e, por favor, que coloquem o mais forma objetiva e concisa possível, colocando a quem dirigem, de maneira a que possamos orientar as questões para mais fácil podermos gerir aquilo que exista de inquietação da vossa parte a colocar a cada um dos nossos queridos oradores. Sem mais demoras, doutora Zaida, bem-vinda mais uma vez. A palavra é sua, por favor. Muito obrigada. Eu só queria perguntar se estão a ver, estão? Estão a ver a tela? Estão? Sim, estamos a ver, sim. Obrigada. Pronto. Então, eu queria só agradecer à comissão organizadora e na pessoa da doutora, doutor Sandro, do professor Sandro, o convite que me foi formulado. A minha comunicação não é propriamente só sobre os cuidados, mas é sobre todo o enfrentamento que as pessoas tiveram que travar na pandemia e pós-pandemia. Mas para perceber isso, nós temos que perceber o que é o enfrentamento. E, por outro lado, temos que pensar que, quando falamos de pós-pandemia, é futurologia. E porquê é que é futurologia? Porque, neste momento, a pandemia ainda está presente. A pandemia ainda não acabou. Ainda ontem vi 3 casos de Covid. Portanto, não acabou. E, para isso, temos que pensar o que é o enfrentamento, para depois percebermos tudo. Então, para alguns autores, o enfrentamento é a mesma coisa que coping. Mas para outros autores, há uma diferença entre coping e enfrentamento. E então, para uns, naqueles que há diferença, o coping é considerado uma estratégia utilizada pelas pessoas para se adaptarem a situações que lhes são nefastas, que lhes são adversas, a agentes estressores. Enquanto o enfrentamento é o ato de confrontar aquilo que lhe está a causar dano. No entanto, para a Wikipédia, por exemplo, é a mesma coisa. Coping e enfrentamento é a mesma coisa e consideram que são esforços quer cognitivos, quer comportamentais, para lidar com as situações de dano e de ameaça, e que vão causar desafios. Porquê? Porque vão quebrar as rotinas e as respostas automáticas de cada pessoa. Então, podemos dizer que o enfrentamento é um processo de interação ambiente-indivíduo, ou coletividade, não é? Pronto. Mas que vai depender muito no indivíduo da sua personalidade, das experiências prévias que tem, das capacidades de adaptação a situações adversas ou não. E vai depender muito disso. Há, fundamentalmente, 2 tipos de estratégias. Aquelas que são focadas no problema e aquelas que são focadas na emoção. Os que são focados no problema, há autores que dizem que isso é que é o enfrentamento. E então o que é que faz? O indivíduo tenta... Como? O que é que cheira? O indivíduo tenta conhecer o agente estressor para o modificar. Enquanto que, nas emoções, o indivíduo tenta uma proteção, ou seja, tenta arranjar estratégias que o protejam desse agente agressor, sobretudo quando não o pode modificar. O que é que nós verificamos na pandemia? Na pandemia houve estas 2 coisas, só que o enfrentamento era difícil, porque era tudo desconhecido. Não sabia o que se passava, não sabia como o modificar, isto no início, não sabia o que é que ia resultar dessa pandemia. Embora houvesse experiências de pandemias prévias, mas que nenhum dos seres humanos, ou muito poucos, tinham vivido. Que foi a gripe espanhola que houve, ou a pneumónica. Já os casos na emoção são exatamente tentar se proteger. Ora bem, o que há estudos que dizem é que os focados no problema é mais dos homens e dos jovens. Ou seja, os jovens focam-se mais nisso e os homens também. Enquanto que as mulheres focam-se mais na emoção.
E o que é que se passa? Passa-se que quando o enfrentamento ou quando a focagem no problema não resulta, há crises, há ansiedade, provoca muita ansiedade, enquanto que os focados na emoção provocam mais depressões. Então, que estratégias há necessidade? A utilização de estratégias de enfrentamento são fulcrais para o bem-estar do indivíduo, para que o indivíduo tenha qualidade. Obrigada. Tenha qualidade, reduzindo sofrimento, que é o que estes autores estavam a dizer. E então podemos dizer que são importantes não só para reduzir sofrimento, mas também para aumentar o empoderamento dos indivíduos. Isto porquê? Porque todo o stress e todos os agentes estressores, estímulos estressores, são importantes, QB. E são importantes porque desenvolvem e aumentam hormonas e reações químicas que vão fazer com que a pessoa haja, com que a pessoa atue. Mas é fundamental para a boa saúde, para o bem-estar da pessoa, para a qualidade, que haja depois um período basal antes de outro estímulo. O que é que se passou na pandemia? Na pandemia há estímulos que, contrariamente a este, que era salutar, produzem patologia. Podem produzir fadiga, podem produzir burnout. E estes são vários tipos de estímulos. São aqueles que, embora não sejam muito altos, mas se mantenham continuamente, sem que o indivíduo tenha tempo de vir à base, tenha tempo de ter um período basal entre eles. Há aqueles que vão e quando se está a chegar ao período basal, volta a haver nova. Foi isto que se passou na pandemia com as ondas. As pessoas estavam a começar a descansar, vinha nova onda e nova onda de pandemia. Este também, e este mais, não da pandemia, mas de algumas das situações que a pandemia criou, nomeadamente o confinamento, nomeadamente o ter que fazer novas aprendizagens, por exemplo, os professores com as novas plataformas, com uma série de fatores, criaram um estímulo contínuo, embora baixo. E depois há o conjunto de toda a pandemia que provocou este estímulo, que é também altamente patológico, que pode provocar patologia, que é um estímulo extremamente alto, muito intenso, mas que se mantém intenso no tempo. Foram 2 anos e meio de pandemia muito intensa, agora mais um pouco descansada, mas e com restrições a liberdades, etc. Bom, estes autores puseram que em situações de stress deveria funcionar assim para o bem-estar das pessoas, Lázaro e os outros autores, que deveria haver uma fase de avaliação prospectiva, ou seja, quando nós estávamos perante a possibilidade de termos um potencial gerador de stress, nós devíamos avaliar o que é que isso nos ia trazer. E depois procurar avaliar essa situação para nos prepararmos para a fase de impacto. O que é que se passou nesta pandemia? Não houve estas duas fases. Ou melhor, estas duas fases foram em simultâneo com a fase de impacto. O que foi anormal e foi uma ameaça demasiado grande para o bem-estar do indivíduo e para a qualidade do indivíduo. Bom, então isso veio trazer muito stress e muito medo. E o medo foi, sobretudo, quer sobre o futuro, quer sobre o que se estava a passar, quer sobre o dia-a-dia, quer as incapacidades que as pessoas tinham, o medo de passar fome, o medo do desemprego, houve imensas causas, o medo de ser contagiado, o medo de contagiar outros. Portanto, houve um conjunto enorme de situações com etiologias diferentes para o medo. E isso foi, sobretudo, esses agentes estressores foram extremamente agressivos, sobretudo para os idosos, para as pessoas frágeis e para as pessoas com várias patologias prévias.
Então, podemos dizer que os agentes estressores provocados por este Covid são de origem, alguns psicossociais, ou seja, isto são autores que estudaram já isto, que é a perspectiva e a incerteza do desemprego, e nós vemos que isso foi uma realidade, não foi só perspectiva, houve muita gente para o desemprego, a economia e a fome, e nós vimos que houve gente que entrou e que tinham grandes possibilidades antes e entraram numa situação de fome, o desmembramento das ligações familiares, da rede social, sobretudo entre os mais velhos e os mais novos, o isolamento foi uma outra realidade. Nós vimos que as pessoas no lares tiveram completamente isoladas, praticamente, porque muitos lares não tinham net para eles poderem conversar com os seus familiares e os familiares não os podiam visitar. A aprendizagem de novas formas de vida, isto foi muito frequente, e novas formas de viver, e não só, e outro tipo de aprendizagem foi muito frequente com os professores, e nós vimos que houve com a pandemia, e uma coisa boa, foi das poucas coisas boas, foi a democratização das TICs. E depois o papão do desconhecido. Era o vírus que era completamente desconhecido, como se propagava, como é que ele causava tantos danos nos e noutros não causava nenhum, como é que numa família um tinha a conviverem diariamente e outros não tinham, tudo isso e o desconhecido do futuro. Mas também causou danos no biológico e no orgânico, ou seja, aqueles que tinham morbilidades e comorbilidades prévias eram os mais afetados, eram os que mais morriam, eram os que mais e tinham agravamento das suas próprias morbilidades prévias à pandemia. E o próprio vírus e as suas sequelas. E sequelas essas que ainda estamos a ver agora. E por isso já se fala no síndrome pós-Covid. O que é que isso significa? Significa que pessoas que tiveram a infecção viral, passados 6 meses, estão a desenvolver patologias graves, neurológicas, pulmonares, cardíacas, e isto renais também. E isto porquê? Porque hoje sabe-se que o vírus desaparece, mas deixa um processo inflamatório em curso nos doentes. Num estudo que nós fizemos online, e eu e mais duas pessoas, por amostragem de bola de neve, durante os confinamentos e logo a seguir aos confinamentos, aliás, foi em 2021, foram 204 pessoas, e então o que sobressaltou logo, perguntávamos o que é que aconteceu durante o confinamento, quais eram os sentimentos que eles tinham. E verificamos que à cabeça vinha o medo. Medo esse que já depois do confinamento se mantém, embora mais reduzido. E vemos que estes sentimentos todos que eles apresentam são todos negativos, ou seja, causadores de mal-estar e de piorar a qualidade de vida das pessoas. E ressaltam, sobretudo, a preocupação e a apreensão, a angústia, a insegurança, a incerteza, o pânico, menos, mas sobretudo o medo. Já quando vamos para quais são os sentimentos no pós-confinamento deles, verificamos que o medo se mantém, embora tenha diminuído, mas mantém-se, e mantém-se à cabeça, e verificamos que, entretanto, entre os negativos que se mantêm, começam a surgir, por exemplo, a incerteza mantém-se, começam a surgir alguns que são positivos. E alguns, mas surgem alguns que são importantes nós termos em atenção se queremos prevenir futuras coisas. E então um deles é a revolta, a raiva e a frustração. Mas há outro aqui muito importante, que é o cansaço e o conformismo. Ou seja, as pessoas continuam, e aumentou, o cansaço da pandemia, o cansaço de toda a situação. E isto é muito importante, porque isto leva muitas vezes as pessoas a não agir, tal como ao conformismo. Então, podemos dizer que
podemos dizer que qualquer processo de acontecimentos sociosanitários vai influenciar o psicossomático do ser humano, quer do indivíduo, quer da coletividade, e também a sua integração social. E nós temos que ter isto presente quando pensarmos que medidas para a pós-pandemia. Então, dizemos assim que há sempre uma permanente ligação entre a vivência e os contextos de vida, em que os ritmos sociais interagem sempre com os ritmos psicobiológicos. Não é só o psíquico, não é só o somático, é um conjunto dos vários do psicobiológico. E é evidente que nós temos que há situações que podem causar perda de autoestima, desacreditação no futuro e estes três conjuntos são indutores de doenças mentais, mais do que as que existem habitualmente. Provocam mais doenças mentais e, sobretudo, que é o que nós estamos a ver agora, e ainda não saímos da pandemia, curiosamente, não foi durante os confinamentos, mas como clínica, o que eu vejo é que agora é que está a haver uma reação muito mais grave, mental, e depois temos um aumento da prevalência de doenças, ou uma exuberância das mesmas, ou uma gravidade aumentada das suas manifestações. E vemos como surgem mais doenças mentais, também surge mais o abuso de álcool e de dependências. Sobretudo naqueles que não conseguem arranjar sistemas de enfrentamento e de coping. Ou seja, mas tudo isto associado ao que se passou nesta pandemia, além disto que se passou, associado a esta pandemia, há algo também importante. É que os serviços de saúde, dado o impacto súbito da pandemia, esqueceram-se, não se esqueceram, mas não conseguiram dar resposta à pandemia e ao que vinham dando resposta às doenças crónicas, como habitualmente faziam. Então, tiveram que se virar mais para a pandemia. E assim foi nos hospitais, por exemplo, serviços com internamentos que fecharam só para passarem a ser serviços de Covid, para conseguirem dar vazão a todos. E isto passou-se nos hospitais, mas passou-se também nos centros de saúde. E então houve pessoas que, inclusive, a medicação habitual da sua cronicidade não estavam a tomar, porque não havia capacidade de resposta. Então isto é importante, porque isto vai causar mais patologia, menos bem-estar, mais doença, e, sobretudo, a qualidade. Se são doenças crónicas, elas agravaram-se e podem não ter retorno para trás, novamente, quando os serviços voltam à sua normalidade. Então, temos que esta pandemia, que qualquer pandemia, e temos ao longo da história vários casos, todas as pandemias são geradoras de forte impacto social, económico e político. E nós vimos que, e todos eles, tudo isto, porque isto está tudo interligado, têm repercussões na saúde, sobretudo na saúde mental e no bem-estar das populações. E exemplos disto temos, por exemplo, a peste negra, que além destes impactos sociais, teve um impacto demográfico enorme na Europa. A gripe espanhola, que não era espanhola, mas a pneumónica, também teve um impacto brutal. Cá em Portugal teve um impacto maior, porque ela surgiu exatamente numa altura em que os países estavam devastados pela guerra, e, simultaneamente, havia crise política cá em Portugal, grande. Então, foram de grande impacto. Sim. E eu estou quase a acabar. E o Covid também. E causou medos, incertezas, etc. Segundo alguns autores, durante esta pandemia, o coping focado na emoção estava mais associado à preocupação, quando não era conseguido, a preocupação e sofrimento psicológico. Enquanto o coping
focado no problema foi mais frequente na redução de níveis de ansiedade quando era conseguido neste Covid, mas nem sempre foi conseguido. E então parece que há necessidade de um suporte emocional. E aqui vem o que é que nós temos que ter. Há estratégias consideradas adaptativas e estratégias mal adaptativas ou desadaptativas. E sabemos que as adaptativas e ligadas ao suporte emocional podem dar depressão, ansiedade e stress. Enquanto a outra pode dar baixa de autoestima e outras situações menos boas. Sabemos também que os jovens, isto já falei, não vou falar, têm mais ansiedade quando não têm, são mal adaptativas, e os homens focam-se mais nos problemas e coisas. Então, o que é preciso para o futuro? É importante instrumentalizar os indivíduos para que possam lidar com situações de stress propícias ao desenvolvimento de patologias e ajudar a identificar quais as estratégias mais adaptativas. Ou seja, que sejam específicas de promoção e de qualidade de vida. Ou seja, que sejam estratégias de coping, mas também de empoderamento do indivíduo ou de uma coletividade. Para isso é fundamental um plano de intervenção adequado. Plano esse que neste momento já devia estar a ser preparado para quando acabar a pandemia. Ou seja, em que haja modificação de atitudes e comportamentos face aos impactos negativos da pandemia. Ou seja, é importante uma mudança na mobilização do pessoal, ou seja, é importante que qualquer indivíduo pense que quando nessas modificações há dois fatores importantes, que é o poder, que é a pessoa ser objetiva, e a coragem de conseguir dar a volta. Ou seja, é fundamental a comunicação e uma gestão participativa, que nem sempre existiu, que são essenciais à tomada de decisões adequadas, mas tem que ser participativa, tem que envolver o cidadão. E para que estas fases sejam todas. Nesta pandemia, como não houve estas 3 fases, ou melhor, as 3 fases foi todas ao mesmo tempo, se calhar nós neste momento temos que começar por esta fase, que seria a última, para então estabelecer estas fases uma por uma para causar menos danos. Com tudo isto, muitos desafios ainda estão por resolver com esta pandemia. Desafios enormes. E nós vemos aqui a dimensão desta árvore secular. E desafios que já vêm de outras pandemias, às vezes. Então podemos dizer que um indivíduo precisa de alguns atributos para se preparar para o fim da pandemia e para futuras pandemias. E isto é muito importante, porque há estudos que apontam que as pandemias que surgiam uma por século estão cada vez a surgir mais rápido. E nós vemos, no século XX, houve 2 pandemias ou 3, salvo eu. E, portanto, vemos que já não é de século a século, mas cada vez estão a surgir mais pandemias. Apesar da ciência avançar, continuam as pandemias a surgir e com o desconhecido, o pão desconhecido. Então é importante, primeiro que tudo, o indivíduo tornar-se um cidadão de plenos direitos e poderes e ter consciência desses direitos e poderes. Ou seja, é responsável pelo indivíduo e pelo coletivo. E isto já pode diminuir pandemias. A segunda é a percepção de que pode influenciar essa situação. Portanto, pensar que com a sua ação pode ajudar a controlar pandemias. E depois ter um sentido de vida, ou seja, pode ser que com isso ele tire ilações que o possam fazer crescer. E comprometer-se, não é? Bom, é importante que realmente as pessoas
não se conformem, ou seja, aqui só entravam os números, mas que arranjem as tais estratégias que ele acabou por não se acabou por não se conformar, porque foi buscar os companheiros, partilhou uma ação, porque descobriram que uma estratégia eram números romanos, portanto podiam entrar. Obrigado. E evitar que a pessoa caia no desânimo. Obrigado, sim. Peço desculpa de 1 minuto mais ou menos. Muito obrigado nós, doutora Zaida, por aquilo que é a partilha do seu trabalho de terreno, naquilo que é o seu enfrentamento que tem no seu dia-a-dia com o doente, com os nossos concidadãos gerontes, gerontocénicos, e com aquilo que será o aspecto que é o grande desafio das comunidades, que é o aumento da longevidade, que faz com que esses nossos concidadãos deverão ter cuidados com maior dignidade. Pedimos aos participantes, por favor, para terem atenção àquilo que é aos vossos micros e que possam já tomar nota por escrito no chat relativamente a questões que vos mereçam colocar, a direcionar à doutora Zaida. Se me permite, doutora Zaida, pedia-lhe, por favor, para colocar, ativar o mudo, portanto, desligar o micro e parar a partilha de ecrã para podermos preparar a apresentação do colega professor Inácio Martim, que está cá connosco. Professor Inácio? Boa tarde a todos. Ora, viva! Quería en primer lugar cumprimentar y agradecer el convite que me fue formulado para estar aquí presente y en el fondo también para hablar de un tema que me es caro, que me es, no fundo, no diría agradable de falar, mas que digamos que es aquilo que tem sido o meu trabalho durante praticamente a minha vida profesional. Hoxe vengo a falar, non é, sobre innovación e sustentabilidade no sector da gerontoloxía. Desafortunadamente, posso ya introducir lo que va a ser la tesis la afirmación de esta conferencia, que es tengo pésimas noticias para vocês. Y cuando digo pésimas mesmo. No fondo, y voy a tentar argumentar por qué considero que el próximo futuro va a ser un futuro pésimo para nós. Ok? Vou partilhar tela. Ok, supongo que aquí están viendo la tela. Perfeito. ¿Están? Ok. ¿Están a ver a tela? ¿Están a ver a presentación? Ok. Quería básicamente, sobre todo, quería en primer lugar presentar lo que sería un escenario macro. Ok, básicamente que é lo que está a acontecer a nivel macro e que depois nos va a afectar a nós como persoas ou como profesionais que traballan no sector da terceira idade. Ok? O escenario macro que se apresenta nos próximos tempos é un escenario mau. Eu, para dicir iso, principalmente me apoio nas ideas de autores como Rubini. Rubini, basicamente, é un dos investigadores e dos economistas máis importantes neste momento e máis influentes no mundo, o que colocan basicamente un escenario bastante catastrofista. Además, él es considerado, se le llama como de forma muy agradable, se le ha puesto el mote de señor catástrofe o doctor catástrofe. Ok, básicamente lo que se está a producir en este momento, segundo Rubini, y yo concordo con él, básicamente el choque de dos crisis. Una crisis de tipo financiero, ok, básicamente falta de dinero, y eso básicamente es una crisis muy parecida a la que aconteció más o menos por volta en Portugal, que llegó más o menos por volta del 2011, ok, que básicamente se desplotó con
o que tuvo su inicio na caída do Lehman Brothers en Estados Unidos, 2 anos antes. Portanto, por unha parte, nos va a faltar dinheiro, va a haber falta de dinheiro, ou por lo menos de liquidez, e por outra parte va a haber unha crisis de estagnación, no fondo, que é basicamente unha tendencia que, no fondo, mistura a inflación por un lado e, por parte, falta de crecimiento por outro. Acho que é aí. Interrompeu a partilha de tela. Foi problema, houve algum problema? Um minuto só. Com certeza. Ok. Un minuto só. Hubo un problema qualquer. Ok. ¿Ya está todo ok? Tudo ok. Ok. Estaríamos básicamente en un escenario de crisis económica. Ok. Hoxe de tarde, aproximadamente a las 2 da tarde, Christine Lagarde subió o anunciou unha subida de medio punto por cento nas taxas de juro. Iso que significa para nós? Que influencia ten? Ten unha forte influencia. Por qué? Porque básicamente el Banco Central Europeo y las autoridades económicas quieren que entremos na crisis pela vía do desemprego e non pela vía da inflación. Que significa iso? Significa que van a preferir unha crisis moito curta, entre aspas, mas moito profunda e que principalmente tenga unha incidencia no desemprego a tener unha crisis máis longa e apoiada ou desenvolvida a partir de inflación. ¿Eso qué significa básicamente para países como Portugal? Que si la política del Banco Central Europeo se mantiene y posiblemente se venga a mantener, posiblemente a partir sobre todo del tercer trimestre de este año, no fondo es más o menos cuando voltemos de ferias, vamos a tener un escenario bastante difícil de punto de vista social. Inácio, peço desculpa por interromper. Importa-se de ampliar a apresentação de maneira que possamos Ok, aqui acompanhar. está aqui, não é? Ok, feito, feito. É Ok. isso mesmo. Obrigado. Ok. Básicamente, ¿cuáles otras variables que tenemos que considerar? En primer lugar, de mi punto de vista, y un aspecto importante, la disminución de las clases medias. Okay? Sobre todo en países como Portugal, que nunca tuvieron clases medias muy altas y muy abundantes. Lo que aconteció, sobre todo a partir de la pandemia fez con que las clases medias, sobre todo las medias baixas, tuvieron una descida que nunca máis recuperou. É dicir, as clases medias baixas, sobre todo, non recuperaron aínda da COVID e posiblemente non veñan a recuperar. Okay? Por tanto, vamos a tener unha disminución desta clase media, que sobre todo esta clase media son os utentes das nosas institucións. É dicir, cando nós pensamos nas IPSS, el gran porcentaje das IPSS dos nosos clientes, dos nosos utentes, é esta clase media baixa e clase media, okay? Mas sobre todo media baixa. Por outra parte, vamos a tener unha inflación posiblemente selectiva que vai impactar tamén e sobre todo nas persoas idosas. Por que vai haber unha inflación selectiva dirigida para as persoas idosas? En primer lugar, porque as persoas idosas son as únicas que ten algún cash. Es decir, tú no puedes crear inflación, os precios non poden subir en los sectores da populación que non ten dinheiro. En este momento el cash más o menos sobre todo se condensa en unha populación que va dos 55 aos 70 anos. E é sobre todo en aqueles servicios e en aqueles produtos que estas persoas poden vir a sufrir onde maior inflación va a acontecer. Paralelamente a este período de inflación, posiblemente va a existir unha reducción significativa do poder adquisitivo destas persoas por vía de recortes directos en pensións e reformas. Outro escenario importante que tenemos que destacar es el número de familias monoparentais. Portugal deixou de ser un país de familias. Nos pensábamos que tínhamos pasado de un modelo de familia extensivo para un modelo de familia nuclear. No, posiblemente lo que para Portugal esté a pasar es básicamente de un modelo de extensivo,
un periodo muy corto, hemos tenido un periodo corto de familias nucleares y vamos a pasar directamente para un modelo de familias monoparentales. Principalmente lo que nos vamos a tener son mujeres a cuidar fillos. ¿Ok? Principalmente ese es el perfil, y en el fondo es el aumento brutal de este tipo de perfil, de mi punto de vista, que es una vulnerabilidad de punto de vista social, porque disminuye la capacidad de las familias de cuidar los propios idosos. Después hay otro aspecto que le llamo la atención, y esto es un aspecto destacado, que es la sobreoferta de servicios sociales en Portugal. A Portugal le sobran servicios sociales. Volto a repetir, as persoas pois se non ten percibido bien aquilo que eu acabo de dizer. A Portugal ten unha sobreoferta de servicios sociais. Sobre todo ten unha sobreoferta de servicios de residenciais. Estructuras, por exemplo, os lares de idosos. E eu vou colocar, por exemplo, el exemplo, debe estar a ver un cuadro, okay, que es un cuadro que basicamente de dado 2020, okay, onde normalmente, se vocês sobre todo se fixan no ratio oferta, okay, basicamente para que vocês se den conta, ese ratio non debería de estar superior al 3%. No fondo es 300. Okay? Esto no debería estar superior a 300. Si vocês se dan conta, todos os distritos están superiores a 300. Incluso algunos distritos es claramente una locura. Porto Alegre es una locura, como es una locura a Guarda. Okay? Es decir, tener casi 12% da población en este tipo de situaciones claramente significa que estamos en una clara sobreoferta y eso significa que en un proceso de crisis estas estructuras van a ficar vacías. Okay? Por dos efeitos, un efeito da propio envejecimiento da propia población idosa, es decir, ya no hay ni siquiera posiblemente en estas zonas idosos para cuidar. Y en segundo lugar, porque es tan curiosamente, si vocês se dan conta, donde más lares há en Portugal es en los distritos más pobres, okay? Sobre todo en los más rurais, y posiblemente estos sean los más castigados por la crisis. Okay? Y esto sin contar con otros efeitos, como por ejemplo puede ser claramente, por ejemplo, la descentralización, que tamén pode provocar algunha inestabilidade nos servizos sociais, o pasar competencias para as cámaras municipais pode criar algunha desestabilización, porque principalmente cando há e sobre todo en un proceso deste tipo, basicamente é diferente ficar sobre a alzada da seguranza social, que a pesar de tudo ten unha estrutura financeira moito máis forte que unha cámara municipal. Y sobre todo considerando que las cámaras municipales portuguesas, sobre todo las de pequeña y media dimensión, son financieramente muy vulnerables. Tanto pasar en este momento competencias para do sector nacional como a seguranza social e pasar competencias para a ação social, para o sector das camarario, do meu punto de vista, introduce un risco ainda maior asociado. Que é lo que eu acho, basicamente? Que vamos a entrar en una profunda decadencia, en un profundo risco, estamos a pisar el risco. Y hay una cuestión muy interesante. Las experiencias anteriores, sobre todo la de 2008, no nos sirven. Es decir, la anterior crisis de 2008, 2011, 2012, ese tipo de crisis, la forma en cómo nos abordamos la crisis no 2011, esa experiencia no nos sirve. Y ahí nos sirve menos las experiencias que pasábamos, por ejemplo, en los años 80. ¿Okay? Cualquier otra experiencia de crisis es diferente de la que en este momento nos estamos a abordar. Posiblemente vamos a tener que ser, para salir de esta crisis, mucho más creativos y mucho más arrollados. ¿Okay? Eso significa no ser maluco. Sí, no pretendo ser maluco, al contrario. Mas dentro de lo que es una situación de profunda crisis, ¿okay? Tenemos que tener sobre todo medidas extremadamente creativas para poder salir. Que desde mi punto de vista tiene que pasar por dos cosas. Si yo tuviese que apuntar pelo menos dos estrategias o dos recursos, serían claramente la tecnología, por un lado, sobre todo los avances en inteligencia artificial, na toma de decisión automática,
sobre todo para los casos claramente de emergencia social. Es decir, la emergencia social que se va a producir posiblemente va a precisar de una respuesta prácticamente inmediata y eso es incompatible con un atendimiento personalizado. Es decir, vamos a tener que tener respuestas basadas en inteligencia artificial para responder a las personas, a la inmediatez dos pedidos das persoas y sobre todo para el volumen dos pedidos que pueden eventualmente vir y en segundo lugar el contacto con las comunidades locais. Las estructuras que eventualmente puedan ser más de alguna forma resilientes no son aquellas que tengan más dinero ni más contactos políticos. Van a ser aquellas que tengan un mayor contacto con las comunidades locais, con las personas, tanto con las personas, con las empresas, con los residentes, con las personas. No fondo es, las entidades que posiblemente sofran menos sean aquellas que tengan mejores contactos, mayor ligación con la comunidad allí donde está implantada. Es eso claramente lo que yo preveño y claramente ahí donde yo apostaría para poder de alguna forma lidar con esta problemática. Yo les aconsejaría una lectura de un libro. Ya que soy muy amargo, les voy a dejar con un amargor ligeramente inferior, más pequeño, que es un libro de Joseph Steinberg, Las viñas de la ira. Y básicamente yo coloco esto en punto de vista filosófico. Diría que afrontar una crisis implica sobre todo tener tres alicerces. Salir de una crisis, sea personal, sea institucional o sea de un país, significa basearse en las cosas más próximas de nós, basearse, apoyarse en la familia, apoyarse en la amistad y apoyarse en las comunidades locales. Las personas, las instituciones y los países que consigan afianzarse en estas cosas conseguirán tener un percurso de menor grado de sufrimiento, ¿okay?, que aquellas que no lo tengan tan fuerte. Espero ter sido suficientemente claro con a miña presentación. Muito claro, Professor Inácio. Estamos aqui um pouco, pelo menos eu, atormentados com as más notícias e aquilo que nos apresenta como um conjunto de crises que nós estamos, mas a realidade dita isso. E ontem e hoje a notícia, o colapsar e a ameaça de ruptura das estruturas bancárias e de referência ao nível europeu, e por vezes sabemos que pode haver aqui o efeito ecossistémico de afetar um pouco a todos nós. Mas bom, deixaremos, queiram por favor aos participantes tomar nota no nosso chat disponível de questões que tenham para colocar e depois consideraremos, mas também com a vossa compreensão, não será possível de serem percorridas todas e, portanto, serão selecionados de acordo com aquilo que será a ordem de prioridade de entrada. E desde já agradeço, professor Inácio, aquilo que foi o contrato que tínhamos, que era sermos comedidos na gestão do nosso tempo. Eu faço o nosso agradecimento por aquilo que foi a gestão do seu tempo, que foi imaculada, e, portanto, pedir para aguardar, assim como a doutora Zaida, para poder responder a questões que hajam a colocar no nosso chat. Sem mais demoras, passaremos àquilo que é a partilha da apresentação da professora Manuela. A professora Manuela também é uma grande investigadora daquilo que é o percurso de investigação que tem feito ao longo do tempo. Tem dedicado todos os seus últimos anos, tem dedicado à área da geriatria, da gerontologia, e com destaque, sobretudo, para as relações de fenómeno de cuidados de saúde, e durante muito tempo teve sempre a participação muito próxima com a Escola de Enfermagem do Porto, portanto, assumindo chefia, portanto, e funções de coordenação durante muitos anos. Ela não pode estar connosco, portanto, com a vossa permissão, passaria já a fazer partilha de tela
e professor Oscar, professor Inácio, se permite, era só desligar para não haver aqui perturbações. Exatamente, o seu micro. Muito obrigado. E então... Olá, boa tarde ou bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar por apresentar os meus cumprimentos aos organizadores, particularmente agradecer a oportunidade que me dão de vir partilhar algumas ideias em relação à qualidade. Trouxe aqui 3 objetivos que eu penso que são interessantes para a nossa conversa. O primeiro era relembrar os suportes para a construção da qualidade. O segundo, analisar a aplicabilidade dos modelos de uma maneira prática para se conseguir entender como é que se aplica. E depois explorar algumas especificações para a qualidade assistencial dos idosos. Estes conceitos têm 3 dimensões. As 3 dimensões para a qualidade que mais vezes aparecem referidas são os clientes, que nesta particularidade são os idosos, o staff e os custos. Contudo, é importante nós pensarmos que quando estamos a pensar em qualidade, estamos a procurar exigências e expectativas dos nossos clientes e demais intervenientes e nunca deixando de fora a questão dos custos. O que quer dizer que a qualidade é um caminho que devemos de percorrer com algumas certezas. O conceito da qualidade tem variado ao longo dos tempos. Primeiro pensava-se muito no controle da qualidade, depois na garantia da qualidade, depois na gestão da qualidade, ainda hoje muito se pensa na gestão da qualidade e depois mais recentemente na qualidade total como uma filosofia de gestão e importante para as organizações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que provavelmente muitas vezes o que nós temos que mudar é a maneira de pensar e de fazer nas nossas organizações. É por isso que quando começamos a construção da qualidade, o primeiro passo é pensar nas políticas dos serviços, nos valores, na visão, na missão, nos objetivos, como se faz a governação das nossas instituições, porque elas são influenciadas muito pela sociedade e pelos trabalhadores e, portanto, a nossa gestão tem que estar ligada a isto, assim como a todos os parceiros que connosco vão recriando as condições assistenciais nos nossos serviços. A partir daqui é chamada a atenção para a necessidade de fazer medidas, de criar estratégias e melhorar os processos. Todos nós temos em vista, creio eu, e recente, que as nossas organizações têm uma política definida e esta política deve ser transparente para os clientes, para os idosos, para os seus familiares, para os trabalhadores, deve estar no domínio público e, portanto, nunca podemos passar e começar a pensar em qualidade sem pensarmos em tornar transparente e de acesso público a missão, a visão, os valores, os fatores críticos de sucesso, os objetivos, o planeamento estratégico e provavelmente alguns planos tácitos e até operacionais e de avaliação de desempenho. Estes são os princípios que nos levam aos grandes modelos assistenciais da qualidade, sendo que a qualidade dos serviços, em particular na saúde, que considera-se que esta é uma construção coletiva e que resulta muito de competências individuais de cada um dos envolvidos, sendo que os envolvidos são envolvidos como clientes, quer sejam clientes internos,
como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores, que são clientes internos, e clientes externos, que são aqueles que entram no vosso sistema. Portanto, em causa estão os contextos das ações que nós desenvolvemos, quer seja para os clientes internos, quer seja para os clientes externos, a organização e depois a própria estratégia nacional, que muitas vezes, de certeza, influencia a vossa tomada de decisão. E para isto encontramos 2 modelos que são mais usados na prática. O modelo de Max Weber e o modelo de Donna Benny. Estes 2 modelos, que já são velhos, 1990 a 1960, ainda hoje são aqueles que mais se praticam. Sendo que o modelo de Max Weber fala-nos da efetividade, da eficiência, da aceitabilidade dos serviços, da acessibilidade dos serviços, da equidade e da segurança. O modelo de Donna Benny, que é mais utilizado, aponta-nos 3 pilares. Um que diz respeito à estrutura, outro aos processos e outro aos resultados. Sendo que a estrutura é o que caracteriza todos os aspectos, que já falámos aqui um bocado, as políticas, os edifícios, as pessoas, a formação dos trabalhadores, todos os recursos, enquanto que o processo são todas as atividades que se desenvolvem para produzir um determinado efeito. No vosso caso, muitas atividades são o lazer dos idosos, as condições, o que se faz na higiene, na alimentação, portanto, são os processos assistenciais. E os resultados são aquilo em que nós pretendemos atingir, mas essencialmente aquilo que atingimos com o que temos, sendo que o grande resultado é a satisfação do cliente, quer seja um utente, quer seja um idoso, quer seja um familiar. Portanto, este aqui é os resultados. E também neste modelo considera como componentes importantes a eficácia, a efetividade e a eficiência, a adequação, a otimização, a legitimidade e a equidade. Podíamos dizer que eles são em tudo semelhantes, embora este modelo, que é daqui mais à frente, vou voltar a referir, pois vou tentar dar exemplos de coisas da prática se organizarmos com este modelo. Portanto, estamos aqui, no fundo, a falar um bocadinho da gestão da qualidade. Portanto, o que está aqui em causa é os princípios da melhoria contínua e sistemática, e para isso há aqui alguns aspectos muito importantes. Embora a ordem do autor que eu consultei tenha sido esta, eu, na minha experiência da gestão da qualidade, porque já passei por experiências, quer de fazer a gestão de qualidade da escola, de uma escola, quer de serviços de saúde, o mais importante é efetivamente a liderança. Esta é o importante, assim como um comportamento muito positivo, uma estratégia positiva. Depois aparece, por acréscimo, algum trabalho que nos vai ajudar a organizar tudo que é da qualidade. Mas continuo a reforçar a ideia que a gestão da qualidade já é uma ideia ultrapassada. Hoje em dia nós estamos muito mais no paradigma de considerarmos a qualidade como um todo, como uma filosofia, como uma maneira de estar nas organizações. E isto não impede, e daqui a um bocadinho já vamos falar disso, que eu posso até ter muita qualidade no serviço e não ter o meu serviço certificado nem creditado. E, portanto, quando nós estamos aqui a pensar na qualidade, a gestão da qualidade é criar as condições para que a qualidade ocorra, independentemente de ser creditada ou certificada. Claro que as normas ISO e os padrões normativos das ISO ajudam-nos a normalizar procedimentos, ajudam-nos a normalizar políticas, ajudam-nos a compreender e a poder dar visibilidade ao que fazemos. Mas mais importante que isto é eu interiorizar e fazer com que todos os trabalhadores da minha instituição trabalhem
no sentido de criar condições da qualidade. E criar condições é privilegiar os clientes nos seus requisitos, nas suas características e também, no pilar oposto, os clientes como fonte de resultado ou satisfação. O que é que nós fazemos? Nós não fazemos mais de que realizar um determinado produto que vai influenciar a satisfação ou não. Esta realização deste produto é sempre, no caso vosso, a assistência aos idosos, deve ser sempre medida, analisada e melhorada, deverá ter sempre contributos com muito ênfase de responsabilidade na gestão. A qualidade não é uma coisa que se compra, é uma coisa que se constrói à medida de cada um e aqui aparece com muito ênfase a gestão dos recursos, quer eles sejam materiais e humanos, porque, como já disse, não nos podemos desfasar a qualidade das questões económicas. Claro que quando eu adiro a uma certificação ou a uma acreditação, o que é que acontece? E estas coisas são conceitos diferentes. A certificação é uma avaliação de acordo com determinadas normas, que tem por base determinadas metodologias e que leva a um reconhecimento da conformidade do sistema. Isto é, eu digo que faço determinado serviço e tenho forma de certificar que esse serviço é efetivo. Enquanto que a acreditação é uma operação técnica de reconhecimento externo, muitas vezes internacional, e que essencialmente vai contribuir para a minha visibilidade externa. Portanto, estamos perante ciclos de desenvolvimento contínuo de qualidade e este desenvolvimento contínuo da qualidade, a melhoria contínua, assenta num perfil cíclico de ter objetivos organizacionais para a qualidade, processos e políticas para a qualidade, estabelecimento de conceito de qualidade. O que é aqui no nosso estabelecimento a qualidade é implementar medidas, monitorizar e avaliar os serviços de acordo com as concepções, obter da parte do consumidor e dos empregados feedback e relativos à qualidade e, por último, comunicar estes resultados para se entenderem que estamos neste processo. Portanto, numa visão sistémica, onde nós estamos a olhar para a gestão pela qualidade total, essencialmente estamos a pensar que esta é uma arte de tomar decisões. Gerir a qualidade é tomar decisões, é valorizar aquilo que temos e melhorar sistematicamente. Fundamenta-se em quê? Em dados, e, portanto, há dados que nós observamos, quantificamos, criamos informação, criamos conhecimento, comunicamos e tomamos decisões. É da ligação destes dados com as decisões que nós vamos fazer a retroação e aparece a competência central da nossa organização, as competências dos trabalhadores e aqui vai aparecer um sistema, geralmente de controle de recursos, que tem a ver com auditorias. Quer essas auditorias sejam internas, quer sejam externas. Os autores consideram, muitos autores, e Deming é aquele que é mais falado, considera que o PDCA, que no fundo não é mais do que um ciclo de fazer, verificar, ajustar e planear. Portanto, quando eu estou a pensar na minha organização, tenho que pensar o que é que ela faz, como é que nós vamos fazer, com que método científico eu vou levar a que as coisas aconteçam, como é que vamos avançar em pequenas iniciativas, como é que vamos reunir factos. Portanto, estou a fazer aqui a construção da qualidade. Depois vou comparar, portanto, vou checar, vou verificar e vou ver se aquilo que eu digo que vou fazer se está a acontecer. E, portanto, esta parte é aquela que posso fazer com a informação disponível, mas que muitas vezes eu tenho que, para verificar, que fazer auditorias. E depois vou ajustar, vou ver se não posso ter melhores padrões para responder às necessidades dos meus clientes e, a partir daqui, vou voltar a planear, definir objetivos, realizar análises, fazer várias técnicas que me ajudam a melhorar a qualidade do meu serviço. A acreditação
é considerado um instrumento de mudança, é uma força externa para mudarmos, ela é uma introdução e utilização de indicadores, mas também exige uma abordagem e treino de todos os trabalhadores e é necessário sempre o apoio da liderança. Eu já estive em organizações que defendiam muito a qualidade, que investiam na qualidade, mas que, por exemplo, que não queriam acreditação, porque, como vocês sabem, só pedimos acreditação, porque a acreditação é paga por agências muitas vezes internacionais, como já disse, ou nacionais, e como é paga, nem todos nós temos dinheiro para pagar, mas todos nós temos dinheiro e condições para criar qualidade nas nossas organizações, criar mecanismos e equipes de tal maneira que tudo na nossa organização apareça controlado e se um dia tivermos dinheiro para investir na acreditação, então já temos tudo organizado. Para nós pensarmos na acreditação é pensarmos que vamos criar uma nova exigência, um novo compromisso que vai ter influência no dia-a-dia e que vai produzir resultados. Mas, como referi, muitas vezes não temos dinheiro suficiente para investir na acreditação, mas temos sempre dinheiro para investir na qualidade, porque em causa o que estão são os processos, que são conjuntos de atividades interligadas, de forma a transformar os inputs do nosso sistema em outputs, o dinheiro que recebemos, as opiniões que recebemos dos nossos parceiros, as ideias, o conhecimento dos nossos trabalhadores e transformá-los em outputs que tenham a ver com a qualidade dos serviços. Portanto, estes processos devem ser sistemáticos, devem ser concebidos e devem ser geridos por partes, de forma a que construir o seu todo. Nós estamos quando estamos a olhar para os processos, são processos que nós conseguimos controlar, que conseguimos inovar, que conseguimos de forma a dar um contributo para gerar um valor acrescido para o cliente. E estes processos têm que ser produtos de serviços que são concebidos e desenvolvidos com base nas expectativas do cliente, naquilo que o cliente deseja. Os serviços são produzidos e entregues e assistidos para o cliente. E nesta relação entre o cliente e os nossos serviços, nós encontraremos aqui a tal questão de igualdade. Quando estamos a falar em qualidade, essencialmente estamos a falar em satisfação dos clientes. Medidas de percepção de satisfação e indicadores de satisfação são fundamentais, quer para a qualidade técnica, quer para a qualidade funcional. Nós muitas vezes não questionamos e os clientes não vão questionar a nossa qualidade técnica, mas quem está a construir a qualidade técnica tem que ter a certeza que aquela qualidade é para a melhoria da condição do cliente. E o que é que temos aqui em causa? Por um lado, é a capacidade de nós dizer que temos serviços seguros, que aquilo que estamos a fazer é o melhor para a segurança do cliente. Quando estamos a falar da parte mais funcional, estamos a falar na empatia, na rapidez, e portanto estes aspectos são fundamentais para criar um sistema integrado num ambiente económico e que satisfaça, é técnico, e portanto que dê sustentabilidade aos desenvolvimentos da nossa organização. Neste ciclo, quando nós estamos a pensar em qualidade, estamos muito a pensar em resultados de autoavaliação. E esta era a recomendação que eu deixava, é que se eu não tenho dinheiro para investir numa acreditação ou numa certificação, eu tenho de certeza dinheiro para melhorar a qualidade. E eu posso fazer muito um investimento menor com as pessoas que tenho para conseguir ter um ciclo e avaliar as condições para rever processos. O que é que eu tenho que fazer? É decidir e comunicar como é que vou fazer a autoavaliação. Devo nomear um líder e, nesta particularidade de eu procurar um líder, este líder deve saber, por um lado, gerir projetos, planear, saber avaliar, mas essencialmente saber estar com todos, porque um bom impulsionador da qualidade tem que ter
condições de comunicação, tem que saber ter um profundo respeito, não só pelo cliente, mas por todos os trabalhadores, porque a qualidade é construída por todos, desde o trabalhador que faz um serviço mínimo até aquele trabalhador que se envolve com as maiores perícias ou até que dirige a instituição. Devemos de estabelecer, ter um grupo multidisciplinar, com vários membros. Estes membros devem de fazer formação própria para a qualidade, portanto, fazer formação sobre auditorias, sobre conceito de qualidade, sobre comunicação, sobre organização. Portanto, este grupo deve ser imbuído deste conhecimento, portanto, deve-se fazer formação dirigida, deve-se realizar depois, planear e realizar a autoavaliação, que não é mais que reunir dados e atribuir pontuações para podermos ver se estamos a crescer a qualidade ou a diminuir, e depois devemos de hierarquizar as melhorias que queremos fazer e estabelecer planos de ação de acordo com as conformidades ou não conformidades que encontremos no processo de avaliação. Em causa está sempre encontrar um plano, implementar um plano, avaliar e regressar ao início para um novo ciclo. Portanto, este percurso é um percurso ascendente, onde nós começamos por hierarquizar oportunidades de melhoria, definir algumas metas de melhoria a partir da evidência que encontramos. Não devemos, senão, de ter evidência daquilo que se vê. Não é, a qualidade não se fundamenta na percepção subjetiva, fundamenta-se em dados objetivos, elaborar planos, definir sistemas de acompanhamento, comunicar os planos e depois fazer follow-up. Diríamos que, quando estamos a falar desta forma para organizar a qualidade, estamos basicamente a pensar em processos. E, portanto, estamos a pensar que temos que ter nas nossas organizações manuais com procedimentos, e estes procedimentos devem de estar organizados por processos. Cada processo deve ter fichas de organização. Dentro destas fichas temos os tais procedimentos de atividades, que no fundo se faz o enquadramento de cada uma das atividades. Podemos ter coisas mais simples, que são instruções, que são tarefas que são desenvolvidas, e muito a base disto tudo são os registros. Os registros é que vão dar a evidência e os detalhes de todo o processo. As auditorias podem ser internas e externas, e elas próprias têm uma metodologia particular que deve fazer parte, que o grupo que faz esta sustentabilidade deve estar bem imbuído da técnica das auditorias. Portanto, temos que ter normas, temos que ter planos de auditorias, planos de medida, medidas contínuas, e depois comunicar os resultados. Como eu disse, o mais importante, e pensando na construção da qualidade, é o foco nos clientes e no mercado, porque os clientes vêm do mercado, é os nossos planos estratégicos e da ação, e a liderança. A liderança da nossa organização é fundamental para produzir resultados de negócio, e isto passa por estas partes: pelo planeamento estratégico, pelo foco no cliente, pela informação e análise e divulgação, pela gestão dos processos, pelos recursos humanos e pelos resultados. Já estamos quase no fim, para não passar muito do tempo, e pensar na qualidade para estruturas de idosos, provavelmente, e pegar no modelo que defini no princípio, há aqui algumas condições interessantes. O primeiro é das estruturas. Tentei listar alguns aspectos de exemplos de estrutura, desde a formação em geriatria, da formação em gerontologia, do tipo de profissionais que existem na organização, das condições habitacionais, o sistema de aquecimento, o sistema de águas, as condições térmicas, a acessibilidade dos edifícios e dos locais, a parte lúdica, higiene, etc.
Tudo o que nós fazemos deve estar listado para criar documentos. O processo é a forma organizada como se processa a assistência, quer seja a assistência das atividades mais simples, como sejam as necessidades básicas, ou de atividades mais complexas, como sejam o lazer, a ocupação, o acompanhamento dos idosos fora da organização. Portanto, há aqui um conjunto de estratégias que diz respeito ao processo. Sendo que cada vez mais se defende que nas assistências dos idosos se façam planos individuais para cada idoso, mas feitos de maneira multidisciplinar. Que se pegue no idoso, que se colha os dados desse idoso e multidisciplinarmente se diga o que é, em conjunto, até com o idoso e com a família, se ele tiver condições, que se crie um plano individual de desenvolvimento da sua assistência. Em causa aqui está muito o método de trabalho, mas também está a possibilidade de haver tutores por cada um dos idosos. Isto são tudo muito, e há muitas coisas que poderíamos falar no âmbito do processo. O que é que nos fica de resultados? São indicadores, desde indicadores de satisfação do cliente e dos idosos, e para isso temos que monitorizar, tem que ser uma coisa sistemática, não pode ser uma coisa esporádica, taxas de participação de atividades programadas, taxa de mortalidade, de morbilidade, de independência, de autonomia, de queixas, de internamentos, de infecções, de úlceras, etc, etc. Incluindo o número de horas de formação, quer seja interna, quer seja externa, para os trabalhadores. E aqui, provavelmente, se a gente fosse discutir isto, tivéssemos essa oportunidade, haveria aqui muito mais coisas que poderíamos colocar aqui. Para terminar, em síntese, o processo de organização da qualidade é um investimento nos serviços. Ele exige organizar a qualidade e isso transcende o processo administrativo de normalização, de acreditação ou de certificação. É muito mais que isso. Também transcende as auditorias internas e externas, mas estas são fundamentais para melhorar a qualidade. E, portanto, deixo-vos aqui esta ideia de começarem por mudar a qualidade, organizando os vossos serviços. É um verdadeiro desafio e, por isso, criem sistemas de qualidade que consagrem os processos assistenciais com dados de estrutura de processos e resultados, mas dados visíveis, e sustentem a vossa mudança com auditorias. Muito obrigada por me terem ouvido. Fico disponível, como acordei com a organização, para tirar dúvidas ou até dar sugestões. Muito obrigada, boa noite e uma boa atividade. Bom, esperemos que tenha chegado nas devidas condições, quer em termos de apresentação, quer em termos de som. A professora Manuela coloca-nos aqui questões que nos fazem pensar relativamente à questão da planificação e naquilo que é a correspondência das anteriores comunicações, interpela-nos a colocar sempre em cima da mesa um conjunto de PDCAs. Portanto, no dia-a-dia, colocar planeamento, a questão da reflexão do impacto do que se faz, a questão da verificação e o ajustamento e as correções. Portanto, porque não há cuidados perfeitos. Portanto, sem mais demoras, estamos aqui em contagem decrescente para o final desta nossa sessão de aprendizagem ao longo da vida, que espero que tenham, assim, o resultado da vossa presença e da vossa participação. Eu passaria, por favor, por uma questão de simplificação. Pedi à colega Melanie que coloque, porque penso que foi coligindo aqui as questões colocadas pelos participantes, que possa orientar e poder direcioná-las quer ao professor Inácio, quer à doutora Zaida, e para quem queira colocar questões do âmbito dos referenciais ou mesmo sugestões
tenham a ver com o âmbito da qualidade, tenham a amabilidade de colocar através do e-mail que ficou disponível no chat para a nossa colega Catarina, de maneira que haja aqui a devida correspondência por parte da professora Manuela. Portanto, Melanie, por favor, encaminhava, por favor, as questões. Obrigado. Obrigada. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos e agradecemos desde já aos participantes que colocaram as questões. Nós temos aqui duas questões para o professor Inácio, que eu vou passar a ler, se me permitem. Então, a primeira é como é que explica então a falta de vagas em ERPIs para toda a procura? E a segunda é, aproveitando a direção, aproveitando a direção que aponta para a recuperação dos laços familiares e da comunidade local, qual a sua opinião sobre pequenas estruturas de co-housing? Ok, obrigado por las preguntas. Voy a tentar responder a ambas. En primer lugar, en este momento, si ustedes quieren una vaga de LAR A no sector privado lucrativo, donde no hay vagas nas prazas dirigidas para as clases medias e medias baixas. Si você es una clase media alta o alta, você ten vaga. Esa es la cuestión fundamental, es decir, la ocupación sobre todo no se posiciona en todo el sector, se posiciona sobre todo en aquel sector que está prestando servicios a las personas de menor rendimiento. Punto 1. Si nos comparamos, yo tengo estadísticas, porque yo tengo desenvolvido estadísticas sistemáticamente, las estadísticas a partir de 2011 en adelante, con las actuales, vemos que la tasa de utilización del LAR vindo a disminuir. Es decir, en el fondo, si nos comparamos las estadísticas de 2010, 2011, 2013, por ejemplo, con las actuales, okay, vemos que la tasa de utilización es inferior. Es decir, nos en aquella altura, en los inicios de los 2000, teníamos tasa de utilización en algunos equipamientos superior al 100%. Y en este momento tenemos tasas de utilización aproximadamente del 90%, entre el 90 al 100%, ¿okay? A nivel de distrito. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que principalmente está abriéndose vagas para el sector privado lucrativo, ali a vagas. Y el segundo aspecto muy importante, a vagas también, hay más pedidos para LAR que lo que deberíamos de ter, a más pedidos porque no hay un servicio de apoyo domiciliario de uso intensivo. Es decir, a prestación de servicios de apoyo domiciliario en Portugal se caracteriza ainda, a pesar de todo, a pesar de que tenha habido alguna melloría, mas ainda se caracteriza por ser un servicio de apoyo domiciliario de moita baixa intensividade. Cuando yo me refiero a moita baixa intensividade, significa que ten mayoritariamente unha prestación diaria inferior a 2 horas. Es decir, nos faltaría básicamente para tener una prestación de servicio intensivo, deberíamos de tener servicios de apoyo domiciliario de superior a 3 horas diarias, incluso 4, incluso 5, incluso 6 horas diarias. Eso sería un servicio de apoyo domiciliario intensivo. Y ese tipo de servicio de apoyo domiciliario que nos falta, faz con que una persona que sea dependiente tenga que procurar obligatoriamente un LAR como una única respuesta para él. Por tanto, de meu punto de vista, básicamente estas son as dúas cuestiones. Primeiro, un servicio de apoio domiciliario de baixa intensividade e, en segundo lugar, aínda vagas no sector privado lucrativo. Okay? Outro aspecto fundamental é el cohousing. E aquí abriría un bocadinho a cuestión. Las autoridades políticas portuguesas, sobre todo a nivel central, sobre todo, están utilizando ya de forma intensiva el cohousing. Sobre todo lo están utilizando en un modelo, no tanto para los idosos, más para modelo de crianzas y deficientes. Es decir, si no nos damos cuenta, las iniciativas del gobierno central a nivel de acción social para las crianzas y para los deficientes es ir poco a poco retirando algún tipo de iniciativa y de apoyos a nivel de residencia, de un fondo de equipamiento residencial, para así apoyarlas en otro tipo de familias, llamados apoyos familiares, familias de acogimiento,
as diferentes modalidades que Portugal possa vir a ter. Portanto, os modelos de co-housing en Portugal están avanzando moito rapidamente, mas por los motivos errados, de mi punto de vista. Porque básicamente son las únicas respuestas rápidas y baratas que pueden surgir o que pueden criarse, en una situación en que no existen respuestas de tipo residencial. Básicamente, sobre todo a nivel de deficiencia y nivel infantil, estamos a adoptar un modelo muy próximo al americano de guardianship, lo que puede ser eventualmente perigoso. Y digo perigoso porque normalmente los modelos de guardianship, y hay mucha literatura relacionada a eso, tienen una mayor probabilidad de ser objeto, las personas que lo usufruyen, ser objeto de abuso por parte de las familias de acogida. Por tanto, tenemos que tener Portugal está avanzando muy rápidamente para modelos de guardianship al estilo americano, pero no está implementando sistemas de monitorización y sistemas de control de esas familias. Relativamente al co-housing, como falaba la persona, que son básicamente meter o de alguna forma hacer una convivencia en un mismo equipamiento, en un mismo apartamento, en una misma casa, en una misma estructura, diferentes familias o diferentes idosos. Y eso ya se está implementando en este momento vía el programa de recuperación y resiliencia, ya una práctica ya se implementó en Lisboa, una práctica de 800 idosos ya se va a crear. Fue inaugurado, no fue inaugurado, por lo menos fue presentado, no sé si fue colocado en la práctica o no, mas ya está a ser divulgado, no fondo, un proyecto para 800 idosos na área de Lisboa. Básicamente, esto es una respuesta fundamentalmente recurso a la situación de crisis habitacional dos idosos. O ya no hay casa para los idosos, no fondo, ni hay casa para los jóvenes, ni hay casa para los idosos, que son los dos grandes demandantes de habitación. Y por tanto, sobre todo en áreas de grande procura, como por ejemplo áreas de Lisboa, área do Porto, área incluso de Braga, Aveiro, zona costera, en este momento la única solución que las entidades están a tentar, por ejemplo, comenzaron por Lisboa, mas tengo certeza que se va a implementar en otros países, en otros sitios, es el co-housing, donde tú en una misma habitación, sea apartamento, sea casa, vas a introducir varios idosos. Solo que en Portugal tiene un problema, o tiene dos problemas. El primer problema que tiene con esa respuesta es que no tiene encuadramiento legal. No tiene ningún encuadramiento legal. Y eso vulnerabiliza o de alguna forma crea ¿cómo explicar? Crea una vulnerabilidad para las personas que son utentes de este tipo de servicios. De mi punto de vista, Portugal debería, si quiere avanzar por este tipo de respuestas, que existen en otros países, debería de avanzar también en paralelo con un encuadramiento legal de este tipo de respuestas. Cosa que no aconteció. No acontece porque básicamente el facto de hacer un encuadramiento legal significa que el Estado se responsabiliza a sí propio por lo menos su fiscalización, cosa que en este momento no tiene capacidad, no tiene metodologías y no tiene recursos ni siquiera suficientes para hacer una fiscalización dos equipamientos criados en este momento, cuanto más para hacer una monitorización dos equipamientos, de las respuestas que se puedan crear innovadores no futuro. Por lo tanto, tenemos un problema a nivel de encuadramiento legal y tenemos también un problema a nivel de modelo. El modelo básicamente significa que cuando creas un equipamiento de este tipo, también tienes que incorporar profesionales. ¿Por qué? Porque normalmente está la literatura científica sobre eso, existe una gran conflictualidad entre las personas. Cuando tú introduces personas en un mismo espacio de diferentes ámbitos y no tienes un profesional que de alguna forma crea reglas y procedimientos para una buena convivencia, existen fuertes conflictos entre las personas que conviven lá. Por lo tanto, es necesario de alguna forma, primero crear un encuadramiento legal y después crear una metodología de trabajo que introduzca personas dentro de la para que cree reglas y procedimientos, a no ser que creemos un riesgo, que es el de haber graves conflictos entre las personas que conviven en aquellas vivencias. Lo que posiblemente la pregunta tenga preguntado es por otro tipo de equipamientos que son parecidos a esos, que son básicamente algunos tipos de modelos
muito próximos de americanos, tem uma tendência muito americana, normalmente que é tipo uma espécie de lares, não são lares, mas são habitação com um tipo de apoio mas que não é 24 horas, como pode ser um lar. Um lar tem que ter serviço 24 horas. Só que esse tipo de equipamento não tem enquadramento legal. Podría eventualmente pasar por un encuadramiento únicamente inmobiliario, ¿ok? Podía venderse como especie de inmobiliario y después tener únicamente un acceso de alguna forma a otro tipo de recursos, otro tipo de servicios a nivel no fundo de escollo do SAM. Mas neste momento é muito difuso. Não tenho uma ideia clara se o governo ou se haverá entidades que tenham uma intencionalidade de desenvolver projetos nesse âmbito. Eu não sei se consegui responder às questões. Possivelmente. Melanie, em relação ao professor Oscar, eram as questões que haviam a ser colocadas. Sim, eram apenas estas duas questões e até ao momento não temos mais questões. Ok. Surgiu uma das aldeias tenho- como a Inglaterra. Ok, peço-vos desculpa que não tinha... Sí, Sim. sí, básicamente es de aquellas cosas que son limbos jurídicos. Típicamente que son limbos jurídicos. Portugal muchas veces cría estructuras, okay, a nivel social sin encuadramiento legal. ¿Significa que sean ilegales? No. No. Significa básicamente un ni es blanco ni es preto. Okay? Son estructuras que no son ilegales, mas también no tienen encuadramiento legal. Okay? Y Portugal muchas veces cría este tipo de equipamiento, sobre todo por el método legislador de crear un encuadramiento. Portugal tiene dificultades en crear encuadramientos. Tiene dificultades porque cada vez que cría un encuadramiento, básicamente lo que está a decir es, yo tengo esa respuesta, entonces yo me obligo a, pelo menos, a su fiscalización. E esta falta de enquadramento ainda vai ser máis alarmante ou máis difícil de lidar con ela cando se coloque la municipalización. Porque cuando se coloca la municipalización, ¿quién va a dar el encuadramiento legal? ¿Hay encuadramiento legal para gestión de propia Cámara? ¿Cuáles son los límites? ¿Quién va a decidir, por exemplo, a fiscalización? ¿En la Cámara ou a Seguridade Social? Qual é o quem vai financiar? Vai ser a Câmara ou vai ser a Seguridade Social? Ou é a Seguridade Social via Câmara? No fundo, há aqui algumas questões de ponto de vista muito operacional que não estão a ser, rigurosamente, não estão resolvidas. Okay, ainda están en foco de negociación, incluso las más básicas, como por ejemplo es quién paga, cómo se paga y con qué tabela se paga. Cuestiones tan básicas como el pagamento en este momento ainda, desde mi punto de vista, no están resolvidas. Lo que existe únicamente es una transferencia de dinero que no sé cómo fue calculado, no sé qué metodología utilizaron para su cálculo, ¿okay? Más que certeza perjudica a las cámaras. De eso tengo certeza, no fondo es a beneficio das cámaras, de certeza que non é. Ok? Portanto, a metodoloxía utilizada non sei cual foi, posiblemente unha regra de 3 simples. Ok? Pegaron, posiblemente, mas non tengo certeza, se criaron alguma metodoloxía de maior complexidade. Están a colocar tamén a cuestión dos centros de día. Os centros de día non sei por que non ten encuadramento legal. É daquelas cuestiones. Es decir, por que non ten encuadramento legal? Porque cada vez que tú crías un encuadramento legal, obrigas ao financiamiento. O por menos a súa fiscalización. E que acontece con los lares de idosos, con los centros de día en Portugal? Que posiblemente sea el equipamento peor financiado de todos. Y a las estructuras les favorece tener esta cosa difusa, porque también, en fondo, no se obrigan a sí propios, porque si dicen así, para un centro de día obrigado a tener isto y aquilo, significa que tú tienes que financiar para que las personas puedan tener isto y aquilo. Como no quieren pagar isto y aquilo, no encuadran el equipamiento y así no se obligan a sí propios a tener un buen encuadramiento. Pero yo les digo una cosa, hubo una intencionalidad política de acabar con los centros de día. Hubo una intencionalidad política de acabar con los centros de día en Portugal. E o que aconteceu foi que, sobre todo, os centros parroquiais e sociais
das zonas rurais falaron minimamente, puxeron un bocado de bon senso nas cabezas e dixeron, se vocês acaban con iso, todos os desgrasados e todos os marginalizados que nos atendemos fican nas vosas maus. É dicir, el alcohólico residual, el atraso mental ligeiro, el non sei que, este e aquel, que nos atendemos, el idoso que está aquí pendurado, que ninguén sabe e que nos atendemos dentro de día, automáticamente van para vocês. E, por tanto, aí el Estado tirou la patita. Porque eles querían acabar, había unha intencionalidade de acabar con o centro de día. Só que, imagínense agora miles de persoas penduradas no medio rural, a cair todos nos hospitais, ya están mal os hospitais, Jesús, venga, todos tirado pata, mas non encuadran, ¿por qué? Porque cuando tú encuadras, obrigaste, como non te quieres obrigar, no legislas, ok? Pues claro, son obrigados a contratar técnicos, mas ¿qué técnicos? ¿Qué tipo de perfil lo utiliza? Sí, claro, hay un guión técnico. ¿Por qué no hay encuadramiento? Porque no hay encuadramiento. No hay un encuadramiento porque, y no es por falta de tiempo, porque los centros de día hace muchos años que ya están implementados. No, sí. Lo que nos queramos. No hay encuadramiento porque no hay una intencionalidad política de haber un encuadramiento. Punto. Es una intencionalidad, pues si hubiese una cuestión de tiempo, de rapidez, podría ser entendido. Habría que estudar moito e tal, mas os centros de día já inmensos anos que están implementados en Portugal. Okay? E le voy a decir más, nunca fue intencionalidad do goberno profesionalizarlos. Nunca fue la intencionalidad do goberno profesionalizarlos. Eu vou contar unha cosa muito simple. Un centro de día en Portugal normalmente recebe, por as minhas contas, máis ou menos uns 150, 160 euros por utente. Non sei como estará agora a tabela, máis ou menos por iso. En España, que é o país máis barato a seguir en Europa, el máis barato a seguir en Europa é España. Pasa dos 500. Es decir, lo que el Estado paga por unha vaga en centro de día cuatriplica, casi triplica o cuatriplica lo que se paga en Portugal. Por tanto, ¿por qué el Estado no se compromete? No se compromete porque cuando se compromete se obliga, y obliga, ¿qué significa pagar? Y atención, en Portugal hay muchos centros de día. Hay muchos centros de día. ¿Ok? Eso también es importante y sobre todo están localizados en zona rural. Muchos de estos localizados en zona rural y por lo tanto es importante tenerlos más o menos abiertos. No significa que sean bons, significa que tengan una malla mínima de servicios. Professor Oscar, professor Inácio, eu estou a pensar no professor Oscar, que também é uma temática que é muito cara ao nosso colega professor Oscar, todas estas questões, que muitas das vezes a base tem por base o nível de investimento que o país oferece às IPSS e às instituições ou às entidades, para que possam também, que bom que seria que a qualidade da prestação de cuidados fosse aumentada também com a qualidade da correspondência com o investimento. E, portanto, infelizmente não o é. Nós estamos a 5 minutos de terminar a nossa sessão. Pedimos desculpa por ter que fazer aqui a interrupção das questões, mas penso que poderão enviar através o chat, através do e-mail que foi colocado ao vosso dispor. E se me permitem, antes de passar a palavra à colega Catarina, fui tomando nota, portanto, daquilo que eram as reflexões tidas, partilhadas por doutora Zaida, pelo professor Inácio e também na apresentação tida por a professora Manuela, da qual gostaríamos de partilhar convosco. Conclusões a extrair e de uma forma muito sintética a três níveis, a 3 planos, todos eles também complementares. O crescimento populacional e o envelhecimento das sociedades, as mudanças nas estruturas familiares e os déficits da renovação de novas gerações de políticas de cuidados
exigem a que os governos e os empregadores tomem maior consciência para a adoção de medidas urgentes em relação ao cuidado formal e ao informal também. Num segundo plano, os atuais déficits na prestação de cuidados e na qualidade dos mesmos criarão uma situação gravíssima e insustentável se o cuidado não for repensado numa lógica holística, sistémica e sustentável. E o terceiro nível, e a terceira reflexão a extrair, é que a crise global dos cuidados aumentará inevitavelmente ainda mais a desigualdade também de género e provocará mudanças nas estruturas familiares, maiores taxas de dependência de cuidados e de necessidades com cuidados mais complexos e impactados, sobretudo com origem também na Covid, conforme foi evidenciado por a doutora Zaida, e que a isto criará um aumento da taxa também de emprego por parte também ao nível feminino e levará à redução da disponibilidade de cuidados não remunerados, originando um aumento da procura de trabalho, exigindo, sobretudo, uma permanente atualização de conhecimentos e um permanente investimento na formação profissional, ou seja, na qualificação de todos os intervenientes. Não antes de mais, antes de passar a palavra à colega Catarina, uma nota de encorajamento a cada um dos participantes por aquilo que tem no terreno, no confronto, no enfrentamento de todos estes desafios que são colocados a vós e a cada um de vós, por aquilo que é não deixar de acreditar naquilo que é um processo de melhoria contínua face aos recursos existentes, acreditando que com o envolvimento desse trabalho em rede é possível, sim, fazermos um bocadinho melhor com com a otimização de recursos que temos e que é possível ter ao nosso dispor. Da nossa parte, muito obrigado. Passaria a palavra à colega Catarina e também uma nota de agradecimento maiúsculo à doutora Zaida por disponibilizar o seu tempo e ao professor Inácio por ter também partilhado connosco, assim como a doutora Zaida e a professora Manuela, aquilo que foi, prestando testemunho da vossa experiência profissional, científica, naquilo que é a correspondência da tendência que gostaríamos de ter, da melhoria contínua dos cuidados que nós promovemos e gostaríamos de continuar a promover. Muito obrigado. Obrigada, Sandro. Cabe-me então a mim o encerramento da sessão e também quero agradecer o interesse dos participantes que aqui permaneceram ao longo desta sessão. Deixar também um enorme agradecimento aos oradores presentes que nos elucidaram muito sobre a importância da qualidade e a melhoria nos cuidados gerontológicos e deixar também aqui o repto para participarem na nossa segunda edição do ciclo de oficinas Viver com Vitalidade. A colega Melanie irá aqui colocar aqui o link para as inscrições. É um ciclo de oficinas que vai decorrer online, é destinado à população sénior e a outras pessoas interessadas na matéria. Portanto, a apresentação desse ciclo terá lugar no dia 23 de março às 10 horas e posteriormente, de 30 a 7 de junho, serão realizadas as 10 oficinas com periodicidade semanal, sendo a sessão sempre à quinta-feira das 10 às 11. Portanto, estamos aqui a preparar um programa muito interessante e contamos com a vossa participação. Portanto, Melanie, se não te importares de colocar aqui o link para a inscrição. Também deixar aqui o convite para quem estiver interessado em aprofundar conhecimentos na área da gerontologia. Na Universidade Aberta encontram-se a decorrer as candidaturas para este curso avançado em gerontologia até dia 21 de março e o formulário e a informação está no portal da UAB. Também está aqui a ligação para que possam ver. E não menos importante, para percebermos a vossa satisfação e percebermos qual é a apreciação que fazem deste trabalho que fizemos ao longo desta sessão, pedirmos então para que preencham o formulário, o inquérito de satisfação, que também se encontra aqui
aqui na sala de chat a ligação e, portanto, para podermos aqui perceber se realmente foi ao encontro daquilo que gostariam de ver aqui apresentado e, portanto, percebemos aqui a vossa apreciação e avaliação da iniciativa. E, por último, caso então pretendam obter o certificado de participação, devem solicitar por e-mail, é o e-mail do cla.lima@uab.pt. Eu também pedi à colega para colocar então aqui na sala de chat para não se esquecerem. Portanto, se pretenderem o certificado de participação, está disponível então o e-mail para que possam fazer esse pedido. Resta-me então agradecer a vossa participação, o vosso interesse. Obrigada pela vossa presença e até breve. Obrigada.